Os textos mais antigos de Portugal datam do século XII e a língua falada naquela época era o galego-português, pois existia uma interação entre Portugal e Galiza. No século XV, as duas línguas se separaram e nasceu o português moderno. A língua como a conhecemos hoje surgiu no século XVI. O trovadorismo, que surgiu na primeira época medieval, tinha o predomínio da literatura oral, com destaque para a cantiga. Na segunda época medieval, a poesia se separa da música e da dança e passa a ser lida, chamada de poesia palaciana. Já fizemos uma introdução desse tema na aula anterior, por isso é fundamental que você já tenha assistido a ela para poder dar prosseguimento ao assunto. Cantigas de amor. Essa forma literária surgiu entre os séculos XV e XVI, durante a transição entre o mundo medieval e o mundo moderno. As cantigas de amor tinham a linguagem sofisticada e o ambiente em que eram apresentadas costumava ser o da corte. O autor normalmente era um cavaleiro que declarava seu amor a uma donzela inatingível. Cantigas de amigo. Essas cantigas têm suas origens em festas rurais e populares na Península Ibérica. Dessa forma, apresentam uma linguagem simples e forte musicalidade. O eu lírico, normalmente feminino, apresenta o lamento amoroso de uma moça cujo namorado partira para a guerra. Cantigas de maldizer e de escárnio. Essas cantigas têm suas raízes na literatura portuguesa da sátira e têm grande valor histórico da sociedade medieval. Críticas dos costumes, elas tinham como alvo diferentes personagens das sociedades, como por exemplo, clérigos devassos, cavaleiros covardes, prostitutas e muitas vezes os próprios trovadores. As cantigas de escárnio eram uma crítica indireta às pessoas que nunca eram identificadas, tinham certa sutileza e linguagem mais trabalhável, eram, na verdade, feitas com ironia. As cantigas de maldizer, por sua vez, eram críticas diretas que satirizavam e identificavam as pessoas por meio de zombarias, linguagem obscena ou agressiva. Novelas de cavalaria. É um gênero narrativo típico da Idade Medieval, surgido entre os séculos XII e XIV. Narra as aventuras dos cavaleiros em heróicas aventuras. Os temas são fantásticos e os cavaleiros aniquilam monstros em disputas sangrentas, realizadas em nome de Deus ou em homenagem a alguma donzela. As novelas eram compostas de acordo com temas e divididas em 3 ciclos. O ciclo arturiano, cujos personagens eram o rei Arthur e seus cavaleiros. O ciclo carolíngio, em torno de Carlos Magno. E o ciclo clássico, com personagens da Antiguidade Clássica. Poesia palaciana. Essa forma literária surgiu entre os séculos XV e XVI, durante a transição entre o mundo medieval e o mundo moderno. Ampara-se na prosa historiográfica, que relata acontecimentos históricos, e no teatro normalmente é ligada a passagens bíblicas ou à vida de santos. A poesia palaciana faz uso das ambiguidades e das figuras de linguagem. Quando são dirigidas ao plano amoroso, são cheias de sensualidade e intimidade em relação à mulher amada, assim como usam certo tipo de platonismo. Gil Vicente, obra e tradição. Por volta do século XIV, durante as comemorações de Natal, era costume que pastores adentrassem a capela dançando e cantando em homenagem a Jesus Menino. Em Lisboa, no dia 7 de junho de 1502, um homem vestido de vaqueiro inovou ao se apresentar à rainha Dona Maria e manifestar sua alegria pelo nascimento do Filho de Deus. Esse homem era Gil Vicente, um controvertido ourives e organizador de festas palacianas, escritor de comédias, inicialmente influenciado pela tradição religiosa. O teatro de Gil Vicente, apesar dessa influência, tinha como objetivo criticar os costumes da época e possuía uma missão moralizante da sociedade.
Suas peças não pretendiam difundir a religião, mas demonstrar que o homem pode ser egoísta, falso e orgulhoso, principalmente diante dos apelos da carne e do dinheiro. Desse modo, nenhuma classe social escapava à visão crítica de Gil Vicente. Em sua obra, personagens como padres corruptos, médicos incompetentes e mulheres devassas são retratados sem filtros morais. Gil Vicente fundou as tradições do teatro espanhol, influenciando Calderón de la Barca, Molière e a italiana Commedia dell'arte, com o Arlequim e a Colombina. Shakespeare baseava algumas de suas comédias românticas na tradição de Gil Vicente, assim como o brasileiro Ariano Suassuna. São inúmeros os tipos humanos criados por Gil Vicente: o velho apaixonado que é enganado e roubado, a velha beata, a alcoviteira, o aristocrata decadente, o padre corrupto, dentre outros. Já entendi, já entendi!